Império Inca foi o maior império indígena da América em território, incluindo partes de 6 países atuais. Se existisse hoje, teria o tamanho do México, que é um dos 15 maiores países do mundo. E tudo isso com pouco tempo de existência, cerca de um século. Você já deve ter ouvido falar sobre os Incas ou então Machu Picchu, sítio arqueológico que é patrimônio da humanidade, visitado por cerca de 1 milhão de pessoas todo ano. Machu Picchu é a mais famosa cidade inca e uma das 7 maravilhas do mundo. Mesmo estando a apenas 80 quilômetros de Cusco, os espanhóis nunca a acharam. Por isso, quando foi descoberta em 1911, a cidade estava bem conservada. De onde vem o nome Inca? Inca com K significa senhor ou governante em quechua. Era o termo utilizado pela elite que governava o império. Com a chegada dos espanhóis, o termo foi transliterado com a letra C e o termo para se referir a essa elite passou a significar toda a população. No idioma nativo quechua, o nome significava os 4 suyu, as 4 regiões, os 4 cantos. O quechua ainda é falado por cerca de 10 milhões de pessoas, principalmente no Peru, onde é o idioma oficial, assim como no Equador e na Bolívia. Vamos conhecer agora alguns aspectos da cultura inca. O Império Inca era formado por diversos grupos diferentes com idiomas locais em um sistema parecido com o que chamamos de federalismo. Cada região tinha poderes locais em uma hierarquia que ia até o Sapa Inca, o imperador. Abaixo dele vinha o sacerdote, que era o principal líder religioso, conhecido por Inti, que significa Deus do Sol. A agricultura foi a principal fonte de alimento, cavando terraços em terrenos montanhosos que permitiam a expansão de terras aráveis. Em um sistema que envolvia técnicas de irrigação e construção de celeiros que permitiam o plantio de quinoa e batata. Outro aspecto avançado é a capacidade de construir prédios com pedras extremamente fixas por conta dos terremotos na região. Faziam isso com pedras cortadas e polidas que se encaixavam perfeitamente, como, por exemplo, a pedra dos 12 ângulos. Contar os ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está encastrada perfectamente, 11 piedras a su alrededor. Os Incas possuíam um sistema matemático de nós chamados quipós, ferramenta administrativa do Império, assim como encontrado por arqueólogos. A matemática Mary explica mais sobre o assunto. According to studies, these artifacts were used to write down all kinds of information, such as census, stocking, and labor, among others. In this way, each piece of equipment was an accounting book. The great mystery of these objects is that, in addition of serving for numbering, they would also have been custodians of literary information, such as important days in history, laws, and peace treaties. According to the reports, these instruments are made of a thick rope. There are rare copies of the pieces, about 500 now, stored in museums. E as lhamas? Para os Incas, elas eram o essencial meio de transporte e circulavam em uma série de estradas organizadas, além de serem fonte de carne para a população. Os Incas eram povos politeístas. Os grandes deuses dos Incas eram as forças da natureza, principalmente o Sol e a Lua. Sobre todos eles reinava Viracocha, o Criador, que era o pai e a mãe do Sol e da Lua. Os Incas acreditavam que o Criador era quem dirigia o destino e os planos invisíveis. Mas como uma civilização tão avançada durou tão pouco tempo, em 1526, com a chegada dos espanhóis, as terras incas chamaram muita atenção
por serem talvez uma das terras mais ricas do continente americano, contendo muitos metais preciosos como ouro e prata. Apenas 3 anos depois, a Rainha Isabel autorizou a conversão indígena para o cristianismo e em 1532 as expedições desembarcaram no Peru, trazendo muitas doenças e epidemias como a gripe e a varíola, levando a muitas mortes dos nativos. Outro grande motivo foi a guerra civil entre os irmãos Huascar e Ataúpo, principais líderes pagãos que não aceitaram a conversão ao cristianismo. Após sua execução, o povo inca aceitou a dominação espanhola. Porém, o final do Império Inca só aconteceu em 1572, quando Apauc Amaru, principal líder de um grupo de resistência, foi morto. Seu nome continuou sendo símbolo de resistência no Peru.